Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2025. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra a playlist dos estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa, e também links para você participar conosco ao vivo. Este estudo da Revista Espírita ocorre todos os sábados às 14h30, horário de Brasil-Brasília. Então, se você está assistindo este vídeo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode vir nos ajudar e participar conosco a estudar esta obra magnífica chamada Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, chegamos no estudo de número 77, e neste estudo de número 77 ainda continuamos com os ensinamentos e dissertações espíritas, que são as comunicações espontâneas dos espíritos com uma grande profundidade de ensinamento. Então, Kardec vem propor agora para esse tema do dia de hoje as diferentes maneiras de fazer a caridade. Esta comunicação ocorreu na Sociedade Espírita de Lyon, e esse texto está inserto em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, no item 10. Então, foi uma comunicação que primeiramente passou aí pela Revista Espírita, pelo laboratório do mundo invisível, como diria Kardec, e tem o tema tão profundo que foi também parar lá nos ensinamentos dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Pereira, pode dar continuidade para nós? Boa tarde a todos. Como já foi colocado, o título hoje é Diferentes Maneiras de Fazer a Caridade. E o Kardec começa com uma nota também. A comunicação seguinte foi recebida em nossa presença no grupo de Perrache. Sim, meus amigos, verei sempre ao vosso meio, sempre que for chamado. Ontem me senti muito feliz por vossa causa, quando ouvi o autor dos livros que vos abriram os olhos testemunhar o desejo de vos ver reunidos para vos dirigir palavras de benevolência. É um grande ensinamento para todos vós e, ao mesmo tempo, poderosa lembrança. Apenas notei, quando vos falou do amor e da caridade, que vários de vós se perguntaram: como fazer a caridade? Muitas vezes não tenho sequer o necessário. Amigos de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mal acreditei no Espiritismo. E, veja agora, estou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil. Estou no fim da minha jornada, morrerei. Uma nota do tradutor, né? Do vídeo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10, né? Essa nota é baseada aqui no título, né? Que eu até coloquei ele na capa ali já da entrada do estudo e acabei esquecendo de tirar do meio do texto, mas é só falando que essa parte está lá, então, lá no Evangelho mesmo. Então tá, morrerei. Como vivi? Dizei, Deus usa de justiça
igual para com todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de quem se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei. Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos cansei de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar na inteligência, as inteligências infantis, que, em vez de vagabundos, farei deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós. Ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com olhar os bilhões de grãos de areias que a cobrem. Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Eles vos deixam usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos elas vos dará. Às vezes consegues entorpecê-las, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficai certo de que a pobre expulsa se fará ouvir, logo que ele deixar de perceber-se da sombra do remorso. Ouve-a, interrogai e, com frequência, vos achareis consolados com conselhos que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento, novo general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito. Reúne-vos todo em torno desta bandeira e tereis ventura e consolação. Vosso protetor, vosso Espírito protetor. Muito bem. E interessante o texto, né? Como diz um texto filosófico, chega a ser poético, né? E se a gente não debruçar, assim, algumas vezes sobre o tema que está trazendo, às vezes passa simplesmente como um texto bonito. Ah, é um texto bonito, nossa, que lindo esse texto. Mas a gente não analisa, às vezes, a profundidade do que, às vezes, esse ensinamento vem trazer. Por isso que a gente fala, né, que a Revista Espírita é um estudo muito profundo, porque era um laboratório onde Kardec fazia, né, toda essa análise dele, porque se ele colocou na revista é porque ele julgava que era realmente importante, né, não tinha nada ali que não fosse de cunho, assim, bem evolutivo, que ele achava que fosse favorecer. E aí esse tema, né, diferentes maneiras de fazer caridade, ele é bem interessante, né, porque, bem como disse ali no primeiro slide, né, como fazer essa caridade. Às vezes a gente acha que fazer caridade é só dar uma esmola, né, dar roupa, etc, né, mas a gente às vezes a gente também tem que ter a noção de que, às vezes, quando nos falta a questão financeira, né, às vezes nós podemos doar tempo, né, podemos fazer a caridade ali, como ele citou, através de pensamentos, de palavras, de ações, de oração, né? Então, a caridade, para aquele com quem precisa, ela pode ser feita de diversas formas, e não somente o dinheiro. Lógico que, às vezes, né, uma pessoa que está passando fome, não adianta ficar orando por ela ali e tal. A oração é importante, mas às vezes tem que salvar o corpo, que é onde o espírito ali está habitando, né? Mas também, essa questão das orações, ele ajuda bastante, né, Pereira? Esse aí é um tema que nós já temos falado bastante aqui já na Revista Espírita, em outros estudos nossos, né? Que existe, assim, vamos dizer assim, uma questão que a gente pensa na caridade, que você falou, na questão material, né? Então, até as próprias
casas espíritas e outras instituições fazem campanhas para receber donativo e recebem quantidades e quantidades de roupas. E, normalmente, as casas espíritas todas têm esse hábito de receber essas questões, mas, normalmente, as pessoas, né, talvez até a gente mesmo, a gente doa para lá aquilo que está nos sobrando. Né? Comprei mais umas camisas novas, uma roupa nova, vou lá e vou deixar na casa espírita para doar. Como você falou, claro, isso vai ajudar alguém que precisa, né? Mas aí, às vezes, a pessoa chega e pergunta para uma pessoa assim: olha, tem uma pessoa que está precisando de fazer um diálogo fraterno, conversar com ela. Mas você não pode ir lá para falar com ela num sábado de manhã? Assim. Não, não posso. Não tenho tempo, tenho que trabalhar. Né? Você veja, a caridade ela tem que ter entendido que ele falou: mas eu não tenho tempo. Não posso, porque é isso, que é aquilo. Poxa, mas será que eu não tenho tempo, pelo menos, de orar para essa pessoa, né? Hoje tem os grupos de radiação, que as pessoas oram para as pessoas, dão o nome, e as pessoas estão com alguma dificuldade pessoal, qualquer seja assim, a gente ora por ela. Existem os grupos mediúnicos, que é uma caridade, né? Você veja bem, nós trabalhamos nos grupos mediúnicos, sabemos disso que a caridade estão fazendo. Então, o que ele vai colocando? Várias maneiras de fazer caridade. E, para mim, não que não seja importante você, quando uma pessoa está realmente faminta, você dar o alimento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a mais importante é aquela que mexe com a alma, né? Que levanta a pessoa, que dá dignidade para ela, né? Que ela possa se levantar e prosseguir, continuar a sua jornada. E isso, às vezes, nós negligenciamos bastante isso. Né? Essa questão de pegar um tempinho para ir atender as pessoas no sábado, no domingo, ou no dia, vamos visitar uma pessoa no hospital. Né? Não, mas não posso, porque não tem tanto trabalho, eu que não sei. Arruma mil desculpas. Né? Mas quando sobra, que o guarda-roupa está lotado, né? Aí você vai lá e vai, vou doar lá, porque é como desocupar o teu guarda-roupa. Então, nós temos que repensar bastante essas questões da caridade, né? A verdadeira caridade. Eu sempre falo que até para fazer caridade, nós temos que estudar e saber, né? Planejar. Né? Porque muitas vezes a mais importante não é... Você disse bem claro que às vezes a pessoa está com fome, ele precisa sim, aí você dá o alimento. Mas é importante você chegar lá e tentar ir ao encontro dela para descobrir realmente o que ela precisa, né? Dar o alimento, mas fazer ela se né? Levantar moralmente para prosseguir a sua jornada. Mas será que nós fazemos isso? Vamos até eles, né? Vamos até o local deles, ajudar e tal, e conversar com as pessoas, orientá-la, né? Estimulá-la, né? É uma reflexão bem forte, é bacana essa maneira aí, né? E você comentou, é bem interessante, e esse é um trabalho que eu acho importante na doutrina, que é a questão desse atendimento fraterno, né? Porque até tem aquele trabalho, né, que a nossa casa faz em companhia lá com a outra casa, que a gente se ajuda, né, a Selvi, que é aquele trabalho das terças, né? E aí, então tem a palestra, tem ali o atendimento, o passe magnético e tal, e aí aquela entrada, né, aquela porta de entrada, aquela pessoa que às vezes está na recepção, né, e a minha esposa às vezes fica ali na recepção, eu acho que é um dos trabalhos até, né, mais importantes às vezes, né, do que escutar a própria palestra, né, porque é aquela primeira acolhida, aquela pessoa está vindo ali às vezes pela primeira vez, não sabe como funciona, não é do espiritismo, né, às vezes vai sentar ali, às vezes se não for escolhida um tema um tema fácil de compreensão, se a pessoa é fora da doutrina, vai ser difícil dela compreender, então aquele boa noite, aquele seja bem-vindo, irmão, né, a gente está aqui para te ajudar, já é um princípio de caridade, né, e aí esse tempo que você doa ali para dar um passe, para escutar a pessoa, né, às vezes daquela acolhida dela, né, ali o médium, às vezes que está dando passe magnético, consegue identificar alguma coisa, encaminha o nome para um grupo mediúnico, veja, né, todo o roteiro, né, da possibilidade de fazer uma caridade para a pessoa, né, e isso tudo, como a gente sempre fala, aquilo que a gente está recebendo de graça, a gente também tem que doar de graça, tudo isso sem cobrar nada, né, porque se você já faz com o pensamento de querer receber isso, vou fazer aqui porque Deus vai me dar uma dádiva, acabou a caridade, né, porque você está usando isso como moeda de troca. Então, você tem que ter a consciência de estar fazendo isso de coração, né? Como é uma evolução moral mesmo. E aí, como ele deixou ali na máxima, né, do último slide, ele colocou o seguinte, né? Que a gente tem que utilizar a caridade como uma máxima que Cristo falou, né? Que era, amai-vos uns aos outros,
né? Porque aquela pessoa que a gente ama, a gente quer ajudar, né? Então, ele não falou amai o seu próximo, tal, né? É amai uns aos outros, é todo mundo, independente de quem chega. Então, esse é um trabalho bem interessante, né, Pereira, que a Casa Espírita faz, desde aquela recepção ali, né, do tratamento, até culminar lá, às vezes, lá no grupo mediúnico, ou mesmo a questão daqueles atendimentos que é feito com as assistidas, que estão grávidas, ou com as famílias mais carentes, né? E eu acho muito importante isso, porque nem só de pão vive o homem, como já diria nos evangelhos, né? E aí, se você só chega lá, não, tá aqui uma cesta básica, tá aqui uma sacola de roupa, tá aqui, tá, mas não é melhor sentar, conversar, e às vezes entender o porquê que a pessoa está naquela situação, independente se ela esteja naquela situação financeiramente, né? Porque perdeu o emprego, está pobre, está precisando, às vezes a pessoa está pobre também de espírito, e aí, às vezes, uma palavra ali pode até ajudar a evitar que ela entre numa depressão, às vezes afastar um pensamento suicida que ela tenha. Então, veja a quantidade de formas que existe de fazer a caridade, né? E a gente percebe hoje que as instituições, depois que teve aquele advento lá da pandemia, lá, houve o afastamento das pessoas presencial, né? As pessoas estão muito carentes com isso. Nós sabemos disso, você já comentou algumas vezes, e a maioria das profissões hoje estão fazendo tudo online, né? Então, esse afeto está se prejudicando muito. Aí o que acontece? Até foi um tema que nós, no curso que nós fazemos do magnetismo, né? A questão a distância, né? Então, se tem efeito. Claro que tem efeito, nós sabemos disso, que se tem efeito você orar. Mas as pessoas estão carentes de afetividade. Ela precisa. Olha, chegar na casa espírita, chegar lá na pessoa, lá você apertar a mão dela, abraçar, sorrir para ela, conversar. Então você vai negar isso? Ela quer sentir presente, ela quer quando você dá o passe, mas que seja um passe magnético, que você esteja na frente dela fazendo isso. Então fica uma coisa muito online. Até o nosso estudo é online, claro, por causa das circunstâncias. Isso é muito bom que alcança outras pessoas. Mas a casa espírita tem que estar aberta lá para a pessoa chegou lá. Às vezes, a maior questão dela é a carência efetiva. Então, ela precisa de alguém para ela poder conversar, para desabar, para ela se sentir acolhida, né? Não só, estou orando por você. Poxa, eu sei porque eu atendo pessoas no magnetismo. Hoje de manhã eu estava atendendo pessoas, eu atendo algumas pessoas mais idosas, eu tenho 2 pessoas que atendo, pessoas que têm 80 e poucos anos, 90 anos. E aí, às vezes, eu sei que a pessoa, às vezes, com enxaqueca, ela vai melhorando tudo. Aí ela vai arrumando outras coisas que ela quer vir, sabe? Porque é a oportunidade que ela tem de vir ali, que ela se sente, sabe, acolhida, a oportunidade de conversar um pouquinho, por mais que seja 20 minutos, 30 minutos. Eu vejo a felicidade dela de vir, né? Eu posso ir tal, vou tal. Pessoa de mais idade que sente mais ainda essa carência, né? Tudo online, para lá e para cá e tal. A família não é só por telefone, por WhatsApp. Mas ela quer. Até teve um estudo que as pessoas fizeram assim. Por que os idosos, os aposentados, preferem receber a aposentadoria no banco? Hã? Por quê? Porque é uma maneira que ela se sente viva, né? Que ela vai lá, porque hoje a gente faz tudo pelo. Você consegue fazer tudo por isso hoje pelo computador, pelo celular, né? Transfere, paga a conta, mas ela prefere ir lá e pagar as contas lá no caixa. Aquelas filhas, né? Você vai naquele tem mais assim. Por quê? Porque é um momento que ela tem, que ela se sente útil, né? Que ela conversa com outra pessoa, conversa com ela. Então, as casas espíritas e todas as instituições que atendem pessoas têm que se despertar para isso, né? A necessidade de cada vez mais abrir grupos, que nem você falou, que possa acolher as pessoas ali para elas chegar ali, você conversar com ela, né? Abraçar ela quando possível, mas não apertar a mão, sorrir para ela se sentir ali, interagir com essas pessoas. Essa é uma caridade, eu acho que hoje em dia que está faltando muito, né? Uma pessoa idosa, vou lá mandar para ela a comida, toda vez, vou mandar o alimento, mandar não sei o quê. Até a medicina hoje está caindo para essa linha, né? Os médicos hoje estão tudo online, chegam lá, estão consulta online. Poxa vida, fica uma coisa assim muito. Vai perdendo muito isso. E as pessoas estão carentes, ela precisa às vezes disso. Eu vejo a felicidade, da senhorinha que eu atendo, tem um senhor que está atendendo agora também, a felicidade dele está ali na frente, sabe? E eu fico feliz também, sabe, de chegar ali, eu vou lá, às vezes eu abraço, às vezes ela chega e me abraça, quando chegou no final do ano, me abraçou, quando eu tô falando, mas não, que você. E aí tá ficando boa, tá, eu sei, mas eu não posso dar alta, você fala, mas eu tenho uma dor aqui, tem não sei o que e tal. E vamos lá, a gente trabalha mês curto, né, 15 minutos, 20 minutos, mas atende.
né? Eu acho que nós temos que incentivar isso mesmo dentro das nossas instituições, oportunizar mais isso, né? O diálogo fraterno, conversa, né? Não para ficar uma coisa muito distante, né? E mesmo porque a gente tem aquela máxima do espiritismo, né? Que fora da caridade não há salvação. Então, independente, eu sou um grande estudioso, sei muito e tal, né? Mas e aí, faz a caridade? Se não fizer caridade, você pode ser um PhD em espiritismo que não vai ter salvação, né, Pereira? Porque se você, por isso que a gente sempre, eu procuro nas orações, sempre tentar pedir para Deus nos ajudar a colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, hoje a gente está aprendendo uma coisa aqui valiosíssima, né? E aí vem aquele outro ensinamento que a quem mais é dado, mais será cobrado. E aí, agora, o que nós vamos fazer com esse ensinamento que a gente está saindo aqui de hoje? Mas eu não tenho condição financeira. Bom, aqui a gente já viu que não precisa, às vezes, ter condição financeira, né? Se você não está na condição de ajudar materialmente, a oração, o pensamento, as casas espíritas estão aí, de portas abertas, né, a receber pessoas que queiram ajudar, né, Pedro? Verdade. Então é isso que tem que ser criado nas épocas atuais, como um princípio fundamental para as casas espíritas, né? Porque às vezes, algumas pessoas que você falou assim, que às vezes até são religiosos, tal, dependendo da religião, aí você fala assim, mas eu sou tão caridoso, dou milhões. Eu dou milhões, faço não sei o quê, por hospital não sei o quê, que tal, dou milhões, mas eu dou muito já dou, tá, mas ele tá doando, tá soprando, mas você fala assim, mas você tem ido visitar alguém lá no asilo, você tem que, né, feito uma cara. Entendeu? Ele está dando aquilo que ele está sobrando, que Deus deu para ele, que ele está sobrando. Não que não seja ruim, isso não estou dizendo. Mas será que para ele mesmo, como espírito, que você falou, ele vai ter algum benefício? Porque ele tá dando o que sobrou, que ele teve demais, né? Agora, doar um tempo, hein? Você pegar um tempo que você teria no sábado, no domingo, ou à noite, um tempo que você teria para fazer outras coisas, né? Outro lazer, você pegar aquele tempo para ir lá, né? Aí já, não, mas eu não posso porque eu sou muito ocupado. Eu dou, mas eu tenho muito tempo, não posso, eu tenho, sei o quê, tenho isso, isso. A gente vê essas desculpas, não vê? É comum ouvir isso, né? Eu até anotei aqui para comentar que a questão da gente ensinar as nossas crianças a ter caridade, né? Porque como você comentou ali, que eu tinha comentado, e esse comentário eu acho que eu não tinha feito na revista, Pereira, eu tinha feito lá no nosso grupo mediúnico, dessa questão do home office, né? Que ele tem deixado as pessoas cada vez mais egoístas, né? Porque daí você só está em casa, né? Às vezes a pessoa, até lá no grupo mediúnico eu comentei que às vezes a pessoa perde até um gosto pela vida, né? Porque a gente vê ali, às vezes, a pessoa nem troca roupa, nem penteia cabelo, nada, né? E aí, e aí, e aí você vê que essa questão desse afastamento que a tecnologia às vezes nos traz, ela também afasta as possibilidades, né, de você evoluir, de você manifestar uma caridade que você conseguiria. E aí, como nossas crianças hoje em dia elas estão cada vez mais plugadas, né? Antigamente, quando nós éramos criança, a nossa rede social, que nesse dia eu vi uma foto, a nossa rede social era a rua, né? Era ali na rua que a gente fazia amigo, de repente vinha o primo de um outro amigo, a gente já fazia amigo, de repente ali um dava uma topada, como diz, aí a gente já ia ajudar, né, já trazia uma água para lavar o ferimento, olha ali a gente fazendo caridade, aquilo era intrínseco, né, da nossa vivência, né. Aí agora, hoje em dia, a gente fica muito plugado, né, as aparências na internet, elas não são as verdadeiras aparências, porque às vezes aquela pessoa que está ali, parecendo que está tudo bem, e foto, e sorrindo, às vezes por dentro ela estava precisando de ajuda, mas como ela não sai daquele mundo tecnológico dele, às vezes as pessoas não conseguem notar que ela precisa de ajuda, então veja que hoje está cada vez mais difícil de você incentivar a caridade nos mais jovens. Então a importância da gente falar com as nossas crianças também sobre isso, né? Com certeza, tem inclusive no texto do Evangelho, conta daquela senhorinha que pega uma carruagem, chega num local com a roupa simples, e vai lá entregando donativo, né, e tal, e vai levando a filhinha junto, né, e aí
a filha pede para ela dar um objeto para entregar. Ela fala, não, minha filha, se você entregar, você está entregando o que eu estou colocando. Você quer ajudar? Passa corta lá um vestidinho, uma coisa assim qualquer, porque daí seria uma coisa tua que está doando. Né? Porque você doar o outro, até ela levava junto para incentivar. Mas ela fala bem claro ali que ela, se ela quisesse fazer alguma coisa, que ela ajudasse na confecção das roupinhas, dos bebês e tal. Né? Seria uma caridade. Então você ensinar isso, fala, você quer doar, então ajuda aqui, né? Ajuda a arrumar os pacotes, ajuda a fazer alguma coisa assim, que daí sim seria uma coisa que você fez. Né? Para aprender desde pequenininho que você tem que doar coisa tua, né? Não o que sobra o que dos outros. É interessante isso. Perfeito. E aí, se enquanto a pessoa reencarnada ali ainda está na matéria, a gente consegue ajudar, material com oração, os desencarnados a gente também consegue ajudar com oração, com pensamento, com vibração, porque não é só pelo fato que a pessoa, né, desencarnou que ela não esteja precisando de caridade, né? Às vezes ela desencarnou, não tem ninguém por si, né? Aquelas pessoas, às vezes, que morrem como indigentes, pessoas de rua, né? E aí vão para o plano espiritual, lógico que o plano espiritual ela vai levar em consideração essa questão de ser uma pessoa solitária e não ter ninguém por si para fazer uma oração, né? Só que às vezes, como a gente estuda muito, né, no espiritismo, às vezes a pessoa ela está numa condição de evolução que ela não consegue olhar para cima e ver aqueles espíritos que estão querendo ajudar ela. Aí como que é feita essa ajuda? Através de nós, que somos mais materializados e também não tão evoluídos, né? Se aproximar da vibração daquela pessoa que está desencarnada, através da oração, através de um grupo mediúnico, para incentivar ela a tentar enxergar isso. E aí eu me lembro, aqui a gente falou bastante da prece, né? Da oração, né? Como uma forma de caridade. E aí eu lembro de um dos estudos da Revista Espírita que eu achei formidável, eu nunca tinha pensado daquele ponto de vista, que é assim, né? Às vezes nós oramos, né, pelo nosso ente querido que faleceu, que desencarnou, e é justo, é plausível. Eu até hoje, minha mãe já faz 17, 18 anos que desencarnou, meu pai já está fazendo 15 anos quase, e eu sempre assim, não é toda noite, mas sempre que me toca o coração, assim, eu faço uma oração para que eles já tenham se reencontrado lá no plano espiritual, já estejam, né, já tenham sido acolhidos e estejam em evolução. Mas eu me lembro que naquela instrução que teve na Revista Espírita, que era assim, né? Ah, Leandro, se você está orando para tua mãe ser resgatada, ser orientada e tal, mas se ela já não precisar mais disso, né? Então ela já está num lugar, né? Já não precisa mais dessa oração. Então tua oração se perdeu, e aí o Espírito veio informando que toda oração ela é aproveitada. Então, se eu fiz uma oração direcionada para alguém e aquela pessoa já não está mais precisando daquilo, a espiritualidade pega aquela energia daquela oração, daquela prece, e distribui para aqueles que não têm, né? Não tem ninguém por si para ser orado por eles, né? Então, veja a importância, às vezes, de nós fazermos, às vezes, uma prece para aquelas pessoas que nós não conhecemos, né? De repente dizer, olha, eu estou fazendo uma prece aqui, né, para aqueles desencarnados que não tem ninguém por si, que às vezes estão perdidos no plano espiritual, né, à mercê daqueles que querem fazer mal para eles, né, que eles possam, e aí desenvolver uma oração para aquelas pessoas que às vezes, né, foram esquecidas enquanto estavam encarnadas e que às vezes continuam esquecidas desencarnadas. Você compôs também antes aqui no início da sua explanação aí, que sobre a questão dos grupos mediúnicos, né? Até nós conversamos bastante isso nos próprios grupos nossos. Eu acho que aí está uma coisa de caridade profunda, né? Porque existe, inclusive, algumas instituições, e de vez em quando saem algumas pessoas, alguns pensamentos, que os grupos mediúnicos não seriam mais necessários, né? Porque a espiritualidade faz tudo. Mas quando a gente ouve umas coisas desse tipo, mas nós que participamos do grupo mediúnico, e você colocou muito bem, sabemos a importância desses grupos mediúnicos. Por quê? Porque alguns espíritos, a grande maioria de espíritos aí mais inferiorizados, ainda muito materializados, eles estão passando por experiências dolorosas em algumas situações aí. O momento que ele fala de umbrais aí e tal, nessas regiões difíceis, e os amigos espirituais têm muita dificuldade para alcançá-lo, porque eles estão muito ligados à Terra.
Então, ele necessita de nós, os médios encarnados, que conseguem alcançá-lo, né? Alcançá-lo e chegar lá e conversar com eles. Até que, qual que é o papel nosso? Eu acho uma qualidade muito grande, porque daí você vai lá, alcança esses irmãos que já estão naquele momento que já estão no momento de mudarem de etapa, né? De evoluírem, e estão ali ainda, eles precisam ser lá para ele ajudá-lo, ele compreender isso, alcançar com as nossas palavras, com o nosso incentivo, com o nosso ânimo, dar o choque anímico que falamos para ele, para que eles consigam, às vezes, visualizar as pessoas que estão orando por ele, as pessoas que estão vibrando por ele, e a gente que trabalha no grupo medíocre, a gente sabe como que é grandioso isso, né? Quando esse amigo vem revoltado com tudo, e nós gostamos de conversar com ele, aí a gente vai incentivando ele, e faz ele relembrar de entes queridos, né? Coisa, que o nosso objetivo é esse, fazer ele relembrar, e de repente aí ele sente ali a presença de um amigo espiritual, né? Muito bonito isso, muito bacana. Tá sem som, Lelo. Opa, obrigado. Então aqui a gente já fez uma fixação boa do conteúdo, mas só para a gente estabelecer aqui, né, para fazer um resumão do que a gente já viu. Então a caridade é apenas ajudar financeiramente? Então a gente viu que não, né? A conversa, um acolhimento, uma oração, né? Às vezes só ouvir, né? Às vezes a pessoa só quer sentar e desabafar, né? Ela nem deixa você falar às vezes, né? Às vezes você senta ali, você vai tentar falar, a pessoa fala, de repente, aí ele pensa, mas eu agora já estou indo. Ele diz, nossa, mas não falei nada, obrigado, né? Não falei nada, ela queria desabafar, né? E aí a gente sabe que às vezes temos pessoas, né, sensitivas ali, os nossos irmãos, que conseguem às vezes puxar aquela dor da pessoa, a pessoa sai boa, né? Porque acabou a esponja, né? Puxando tudo para eles, às vezes, né, Pereira? Até que você falou aí nessa questão aí quando a pessoa entra na casa espírita, existem duas coisas. Aqueles espíritos que estão próximos dela ali querendo atrapalhar, vem junto, né? Aí quando chega junto, então umas atendendo encarnado aqui e os espíritos estão sendo atendidos do outro lado lá, né? Eles já são orientados, às vezes são encaminhados para depois ir em grupos mediúnicos na hora certa. Quer dizer, atendemos dois, né? Atendemos o encarnado e os espíritos que estão acompanhando, né? Juntos. Você vê, você falou uma coisa bem bacana, né? Então, poxa, aí se você afasta aquelas entidades que estavam ali, acolhe, né, também as entidades que estavam próximas, vamos afastar porque dá a impressão, mas separam esse vínculo que tem ali, você imagina o alívio que não dá para essa pessoa, né? Olha que importante. Perfeito. E aí, qualquer pessoa pode fazer caridade? Qualquer pessoa, né? A partir do ponto que você apenas conseguir levar teu padrão vibratório com um pensamento de ajuda, você está fazendo a caridade. Então, e assim, né? O que a gente tem que pensar? Ah, os espíritos evoluídos. E o que faz os espíritos evoluídos? Eles não ajudam as pessoas? Então, tá aí a explicação do porquê que fora da caridade não há salvação. Então, se você quer se tornar um espírito evoluído, o que o espírito evoluído faz? Ele não fica lá tocando harpa no céu. Ele continua com a sua missão de ajuda, né? Sabe, Leandro, que às vezes você fez essa pergunta ali, você fez esse questionamento assim, sabe que às vezes nós esquecemos que nós somos espíritos? Ué? Então, que os espíritos... Pô, mas nós somos espíritos, né? Somos espíritos encarnados. Né? Temos a nossa meditação, mas nós somos espíritos. Com os espíritos, mas peraí. Vão tirar nós dessa equação? Por que eu não posso? Eu sou espírito também, né? Nós somos espíritos, né? Isso aí. Então, como oração pode ser uma forma de caridade? Bom, a gente já viu ali, né, que a oração ajuda, né, a pessoa reencarnada ali, a pessoa que está encarnada, ou o espírito desencarnado, né, a sentir esse benefício, porque a oração é como se fosse uma energia que você passa para ela, né, e isso ajuda ela a sair, às vezes, daquele padrão vibratório. Quando ela sai daquele padrão vibratório, os pensamentos mudam, às vezes afasta, né, um outro espírito obsessor que esteja perto, estou ajudando essa pessoa, uma forma de caridade também, né? Essa aqui eu achei legal, essa pergunta aqui, por que a consciência é considerada uma sentinela espiritual, né? Por que como que eu posso dizer? Por que você fazer, né, essa caridade, ele é como se fosse uma vigia, né, para que você pudesse evoluir, né? Porque ela nos dá aquela impressão do fazer, do que é o certo e o que é errado, vamos dizer assim, né? Diferenciado do que é o certo e o que é errado. Porque às vezes, não, eu converso com a pessoa e eu oriento. Mas você orienta correto? Você está orientando
de forma dentro das leis divinas, né? Ontem eu até tive uma conversa com uma amiga minha, daí ela acabou contando que teve um problema no casamento e tal, né? E aí eu conversei com ela, aconselhei, né? Passei umas instruções, e aí aí eu perguntei assim, se contou para muita pessoa? Ela, não, contei para minha pastora e tal, que é minha madrinha e minha tia, que é como se fosse minha mãe, contando para você. Eu falei, porque essas situações que você conta, nesse teu caso em específico, você tem que tomar cuidado para quem você conta. Eu falei, é ótimo você contar, só que você tem que tomar cuidado, às vezes, para quem você conta. Porque uma pessoa, assim, que tem um mínimo de conhecimento nas leis divinas, ela vai te dar um tipo de orientação. Se você conta para uma pessoa mais mundana, mais materialista, ela vai te dar um outro tipo de orientação totalmente desviado. E aí, como você está no momento frágil, às vezes você pode acatar aquilo lá como verdade, né? E aí seguir aquele caminho que é que é incorreto, né? Então essa questão assim de você fazer a caridade, você tem que pensar também, né, naquilo que você está falando para a pessoa, para ver se é o correto, para ver se é o certo. Então, ela chega a funcionar para nós mesmos que estamos fazendo a caridade como uma sentinela, né? Será que eu estou orientando o correto? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque se eu estiver orientando corretamente, será que eu também estou fazendo o que eu estou orientando? Então, além dela ajudar a pessoa, também nos ajuda a nós nessa nossa reflexão, né? O Evangelho já diz bem claro, quando fala assim que fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. Se a gente até um nível de consciencial um pouquinho melhor, que você está falando da consciência, então você vê lá, por exemplo, a pessoa chega na rua, tá lá pedindo coisa que eu costumo não dar. Eu chegar lá e doar na rua, simplesmente chegar lá e dar o dinheiro, uma coisa assim. Aí você pensa assim, puxa, será que se eu tivesse uma situação dessa, que estou utilizando esse recurso para me comprar droga e tal, eu gostaria que alguém desse para mim? Entendeu? Fazer a próxima, poxa, se eu estou numa situação difícil, será que que seria melhor para mim? Não seria alguém chegar, que nós falamos, falar para mim, me orientar, me dizer não, né? Me dar um chacoalhão para me levantar? Né? Então, aí a consciência é bem nesse sentido mesmo, que aí dá um parâmetro fantástico. Será que era isso que é melhor? Será que seria, se eu tivesse essa situação, será que seria melhor para mim? Chegar alguém aqui, simplesmente me dar aqui e tal, e aí acabou, né? Me dá minha comida, me dá um alimento só e nada. Será que não seria, para mim, se eu fosse eu, não era mais importante alguém chegar e falar, olha, vou te ajudar você aqui, mas vou te ajudar você a aprender uma profissão, sei lá, né? Ajudar você a programar um emprego. Porque senão, se você está alimentando a situação, assim, a minha consciência eu fiz, eu dei, importa que ela vai fazer. Tudo bem, mas olha, mas será que vai fazer bem para essa pessoa? Né? Ela pegar o teu dinheiro ali, ou pegar o teu objeto e ali trocar por droga ou por bebida? Eu tenho refletido bastante sobre essas questões. Eu acho que às vezes tem que tomar muito cuidado, né? Da maneira que nós temos a caridade que você colocou. Né? Por isso é importante, né, de ouvir e não só fazer o material, né? E para frente, acho que vai ter uma pergunta exatamente sobre esse tema que você comentou, Pereira. Então, aqui, ó, a prática da caridade influencia no progresso do espírito? Com certeza, né? Porque se a gente está fazendo a caridade, é que nem aquela questão, né? Às vezes a gente faz porque, às vezes por medo, por alguma coisa. Deixa eu mudar. Às vezes é como você criar um hábito, né? Uma vez eu vi um professor falando que é o seguinte, que ele vem assim, você cria um hábito quando você repete ele 60 dias ininterruptamente, aí você criou um hábito. No começo é difícil, porque, vamos pensar, levantar cedo para estudar, que nem eu criei esse hábito agora lá desde dezembro. Hoje eu já não sinto mais preguiça de levantar cedo para estudar, né? Mas no começo foi difícil. Então a caridade, no começo, às vezes você faz ela por obrigação. E se a gente estiver fazendo ela por obrigação, ela não está tendo retorno para você. Por quê? Porque você está fazendo por obrigação. Lógico, a pessoa que está recebendo uma ajuda em dinheiro, uma ajuda material, seja de qual forma for, está ajudando ela. Mas você está fazendo por obrigação. Mas aí você faz, de repente você começa a pegar gosto por aquilo, aí você faz e você se sente bem. E isso é uma evolução, é um progresso do teu espírito, né, que vai cada vez mais nos aproximando dos espíritos superiores que também fazem caridade constantemente, né? Isso é importantíssimo, né? Uhum. Quando quiser comentar, vamos lá, Pereira. O importante é a gente, né, sempre abrir o tempo.
E aqui é interessante, ó, qual a relação entre livre-arbítrio e a caridade, né? É quase uma continuidade dessa explanação que eu fiz anterior, né? Porque a nós é dado o livre-arbítrio. Se você vê uma pessoa na rua, né, você tem um livre-arbítrio de ajudar ou não ajudar, né? O que vai causar isso para o todo, né? As consequências da reação, da tua ação, né? Só Deus mesmo para saber. Mas nós temos esse livre-arbítrio. Então, o que a gente sente? Aquela vozinha na consciência, como a gente sempre fala, né? Aquele que está no nosso subconsciente que às vezes diz, faz ou não faz. E eu sigo muito isso, sabe? Às vezes meu coração toca para ajudar, dá uma esmola às vezes em dinheiro. E às vezes meu coração não toca, né? Então, se ele não toca, eu entendo, assim, pelo menos para mim, posso estar errado, mas é assim que eu ajo. Se ele não toca, é porque talvez não haja necessidade, ou talvez a pessoa esteja utilizando daquilo, como a Pereira falou, para uma coisa que não é boa e tal. Então, se ele toca, é porque ele vai utilizar aquilo, de repente, para ajudar no sustento da família, por alguma questão de doença. E se ele não toca, é porque não. Provavelmente ele ia comprar bebida, ia comprar droga, então eu não ajudando, eu não estou incentivando essa questão do vício. Você sabe que às vezes você falou essa questão assim do livre-arbítrio, de colocar, às vezes a gente, também já aconteceu várias vezes, eu também concordo com você que às vezes dá aquela coisa assim que vem aquele sentimento assim que para ajudar, né? Parece que vem para você para ajudar, ou seja, financeiramente, ou sei lá, doando uma comida, um alimento. E às vezes assim também já aconteceu comigo, várias vezes eu estou em algum lugar, assim, sentado, esperando, aguardando, chega uma pessoa do nada e começar a conversar com você, e você comover com a história dela. Aconteceu recentemente, eu estava viajando para Foz do Iguaçu, fui de ônibus, você sabe a história, e quando eu fui no ônibus comum, mas fui naquela parte de cima do ônibus lá, estava na frente, e aí sentei lá assim na frente, e eu estava meio preocupado, triste, tá, com o meu irmão, queria, né, descansar, estava cansado. Aí uma senhorinha do lado, assim, já vi que era um pouco mais de idade, assim, e aí, de repente, ela começou a conversar comigo, começou a contar a história dela, você vê? Aí ela contando que a experiência dela, que até no Paraguai, e ela perguntou para mim que se eu tinha, ela era de Foz do Iguaçu, que tinha um não sei o que lá, que tinha um comércio lá, e aí ela perguntou para mim, eu falei que ia ver meu irmão, aí ela começou a contar as histórias dela, da filha dela, que aconteceu, sabe? Então você vê, isso também é uma caridade, né? Você ouvir, que você falou, eu ouvi assim, ela, parecia que, como eu conversava o tempo aí ouvindo, às vezes eu estava querendo relaxar um pouquinho, ela conversava e tal, eu falava, tudo bem e tal, vamos lá, ouvindo. Mostrava atenção para ela. Você vê que a importância, às vezes, disso, né? Mas é aquilo que você estava comentando, né, Pereira, que a gente está perdendo essa questão dessa comunicação, né? A gente não escuta mais, não sai, não conversa mais com ninguém, e aí ele vai dificultando essa questão. E aí, ó, falei que tinha aquilo que você tinha comentado, ele ia citar aqui, ó. Então, de que maneira o conceito espírita de caridade se diferencia do assistencialismo? É bem nesse ponto que a gente está tocando, né? Porque se a gente ficar só naquele assistencialismo de só dar dinheiro, é um assistencialismo. E toda vez que a gente fica nesse tipo de caridade, a gente mantém o espírito naquela condição. Reforçando, às vezes, só conversa não é necessário. A pessoa precisa de uma comida, a pessoa precisa de um remédio, precisa de uma roupa, né? Mas a importância desse entendimento, né? De conversar com a pessoa e às vezes abrir o olho para ela, né? Abrir o olho dela, ó, tá aqui uma ajuda e tal, mas sabe que se você continuar aqui, nada vai mudar. Se você não fizer alguma coisa diferente, nada vai mudar. Procura tal coisa, vai lá na casa espírita, vai em tal lugar, né? E assim a pessoa vai conseguindo sair daquela situação que ela tá. Quem sabe um dia bem, seja mais uma pessoa que vai ajudar uma outra pessoa a sair daquela condição. Então tem que diferenciar isso, porque se a gente fica só nessa questão material, ele vira um assistencialismo, e aí não é verdadeira caridade, né? Até às vezes a gente faz algumas críticas ao sistema público, né? Porque às vezes eles criam um movimento que eu acho que às vezes é necessário, tem pessoas que realmente precisam de certos recursos para manter por um determinado tempo, mas ele cria, que você falou, uma centralidade, é o seguinte, que a pessoa enquadra naquela categoria ali e ela recebe sem nenhum prazo, vai recebendo 1, 2 anos, 4, 5, 10 anos. Peraí, eu acho que se a pessoa, o objetivo principal que nós comentamos, até falamos da questão de que você faça que a pessoa evolua, né? Se ela está passando por uma fase difícil, não tem condições de sustentar, que precisa, que tem família lá e tal, não consegue,
é justo você dar uma ajuda para ela, mas perpetuar isso, né? Aí as pessoas não querem sair, né? Elas fazem tudo a maneira lá para não sair, para continuar recebendo aquilo e tal, fica uma bola de neve, né? Então você está sustentando ela. Para que eu vou começar a querer estudar? Para que eu vou querer se esforçar para trabalhar? Porque se eu começar a arrumar um emprego, trabalhar, registrar em carteira, eu tenho que sair do programa. Então tem que ter uma análise bem profunda sobre isso mesmo para não cair nesse assistencialismo que você falou, né? E a pessoa fica ali, dependente disso, e não quer saber mais, né? Pra que eu vou trabalhar, né? E aí, às vezes, né, e até pode ser polêmico o que eu vou falar, né? Mas e às vezes tem que parar para pensar, e se eu tiver só nesse assistencialismo, será que eu estou fazendo caridade? Pois é, eu também penso isso. Eu também Né? estou pensando, será que isso aí é bom para a pessoa? Né? Será que eu não estou atrapalhando A evolução dela, a né? evolução dela? Para dar um Né? salto para frente, né? Então, dicas para a vida aqui, para a gente finalizar esse estudo. Então, ore por aqueles que sofrem, incluindo espíritos desencarnados. Então, como a gente viu, né, quando a gente sabe o nome da pessoa, nos grupos da casa espírita tem a irradiação, né? Então, deixa o nome lá na irradiação para a pessoa fazer uma oração pela pessoa. Lógico, essa pessoa também, já dei, como que é aquela questão, né? Onde é que você está indo? Tô indo na casa espírita. Então, ore por mim. Ué, mas por que você não vai junto lá, né? Só eu tenho que ir lá e orar para você. Não, mas às vezes a pessoa está acamada, não consegue ir. O que é importante ali que a gente sempre orienta nessas questões da irradiação? É que naquele momento, 8 horas de tal dia e tal, né? Que normalmente é às 8 horas, a pessoa que pediu oração, se recolha também em oração. Para que a oração, da onde ela sai, ela encontra onde receber, né? Porque senão a oração vai lá, aí de repente vai encontrar a pessoa está assistindo uma novela, está, né, tomando uma cachaça, e aí? Né, como que a oração vai chegar lá, né, Pedro? Verdade. Outra questão, né? Dê palavras de incentivo e apoio a quem precisa, né? Às vezes você não é só questão da oração, às vezes um incentivo da pessoa ali que está numa condição ruim no trabalho, no estudo, né? Aquele incentivo dizendo, olha, você consegue, você já fez uma vez, você consegue, tal. Isso também é uma caridade, né? Ajudar no que puder, mesmo que seja com pequenos gestos. Às vezes um abraço, um aperto de mão, um só escutar. Mas não foi nada. Às vezes para você não foi nada, mas para a pessoa que recebeu, né, pode ter sido gigante. Escute sua consciência antes de agir e siga seus conselhos para o bem, né? É aquilo que eu comentei, né? Escuta a tua consciência, o que ela está dizendo que é para fazer, que não é para fazer, né? Essa consciência que a gente às vezes tem dificuldade de escutar, ela nos conduz bastante, né? E não subestime o impacto positivo de um gesto simples de carinho, que é a questão de chega na casa espírita, um abraço, né, uma acolhida boa, né? Eu me lembro que da época que eu era católico, teve um palestrante que falou isso, né? Porque às vezes, não sei hoje como que tá, né? Mas naquela época às vezes existia até uma guerra, né? Para não perder um fiel para o outro, né? Perder um católico para um evangélico, né? E aí eu me lembro que o palestrante falou, né? Assim, analisando hoje do ponto de vista do conhecimento que a gente tem hoje, né? A quantidade de pessoas que estão na tua igreja não simboliza em nada, né? O que simboliza é o que você está transmitindo e o que aquelas pessoas estão melhorando no seu dia a dia. Mas eu lembro que o palestrante falou assim, por isso que nós católicos estamos perdendo um monte de fiéis para os evangélicos. Por quê? Porque lá o evangélico, a hora que ele chega, já tem um irmão lá na porta, dando a paz, acolhendo, conduzindo ele num banco e tal. E nós aqui, o que estamos fazendo? A pessoa chega aqui, faz eco dentro da igreja, não tem ninguém para acolher e tal. Você vê, então, desde sempre, né, essa questão dessa acolhida é importante. E aí, para finalizá-la, então, né, praticar a máxima do que Jesus falou, que é pratique o amai-vos uns aos outros em todas as oportunidades. Acho que é isso, né, Pereira? É isso aí, bem bacana. Tá bem. Tá. Quase no nosso horário, se a gente for iniciar, a gente tem que atropelar, então melhor não iniciar. Não, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que conversar sobre essas questões, né, do dia a dia e as reflexões, que às vezes você comentou aí algumas questões de outras religiões, né? Até hoje eu postei no Facebook um texto de Deus não vê religião nenhuma, coloca toda a sua vida religião, seja católica, ou seja você protestante, seja você
muçulmano, seja qual for a religião, não é isso. Ele olha a caridade e o teu espírito de fazer o bem ao próximo. É para isso que serve, não é a religião em si que vai salvar, né? Que nem fica disputando qual que é a religião, né? Tanto é que o Chico comentou bastante isso, e Emmanuel, né? Não é fora, que tem uma máxima que eu usava a igreja lá, fora da igreja não há salvação, né? Não é fora do espiritismo a salvação, fora da caridade, né, que é o tema nosso. Que eu acho que é aí que está mesmo a grande questão. Independente que essa pessoa se intitule ateu, porque às vezes ela se intitula ateu porque não encaixou nos modelos religiosos, né, que está aí, da visão de ver Deus, mas às vezes elas são mais espiritualistas, mais com senso de caridade do que muitos e muitos que se titulam aí cátedras na religião, né? Palestrantes espíritas, fala bonito, ou outros que dissertam em outras religiões, aí que é da teologia, falam, mas depois quando você vai vendo na vida cotidiana das pessoas, cheia de hábitos, né, que não são coerentes com o que está falando. Né? Eu vi vários casos assim, né? E aqui eu não tô citando religião nenhuma, não. Tô colocando, inclusive, no movimento espírita, em todas as religiões. Né? Então eu já vi pessoas assim que se titulavam muçulmana, que lá vinha magnetismo, a pessoa vinha lá com aquele coisinha, com aquele Torá lá, não sei o que, orando lá assim, tudo assim. Mas você percebia ali uma pessoa caridosa, sabe? Quando você falava da maneira assim, ela tinha uma ligação melhor, às vezes, que algumas pessoas intituladas religiosas. Né? Então, não é porque você é pastor, que você é palestrante espírita, que você é padre, que você é bispo, que não é. Isso faz parte do ritual de cada um, mas o mais importante é aquilo que você faz, realmente aquilo, se você exerce aquilo que você está falando, né? Que você está colocando. Interessante isso, né? Essa massa do espiritismo eu acho fantástica, né? Que é fora da caridade, não é fora do espiritismo. E aí, inclusive, eu falo com as pessoas, comumente as pessoas assim, eu pergunto, olha, qual que é a tua religiosidade? Tem religião? Não falo para ela assim, você tem, sou evangélico, continua, olha a Deus, tal. Incentivo ela, né? Que já é um caminho, né? Porque senão aquela disputa que eu estava falando de que, não, você tem que vir para o espiritismo, você tem que vir, nossa, se você quiser vir, tem aqui, estava aberto aqui, mas... E aí, às vezes a pessoa acaba vindo, né? Ela começa gostando da maneira de colocar, ela vem. É o livre-arbítrio, né? Como foi colocado. Isso aí. Muito bem. Olha aí, já deu horário, né? Praticamente aqui, gente. Olha aí, pessoal. Podemos encerrar então, né? Podemos. Então, olha aí, amigos. Mais um tema aí para nossas reflexões, nossas análises. Profundo. A caridade. Por isso a importância de nós estudarmos, compreender. E até o nosso desenvolvimento intelectual, porque assim vamos poder raciocinar no sentido lógico, da caridade e outras atividades que nós possamos utilizar para ajudar nossos irmãos que estão em dificuldades, sejam eles aqui do mundo terreno ou nossos irmãos errantes do mundo espiritual. E uma das maneiras de nós compreendermos bem isso é estudando o Evangelho do nosso Mestre, do nosso Guia, Jesus. Seja o Evangelho sendo colocado nas igrejas protestantes ou católicas, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo, só muda às vezes a maneira de nós interpretarmos algum. Mas ali está o nosso guia, nossa meta a ser seguida, nosso modelo. Por isso a nossa gratidão ao Mestre Jesus, aquele Espírito mais perfeito
esteve na terra. E toda a sua passagem no mundo terreno foi um ato de caridade a nós, de amor. Obrigado, Mestre. E assim também seus mensageiros, seus amigos espirituais, aqueles amigos espirituais que nos acompanham, nos orientando, nos mostrando o caminho. Por isso a importância de sabermos orar, de sabermos sintonizar com esses amigos, sintonizarmos com Deus e sua lei. A nossa gratidão e as nossas vibrações de amor dia de hoje a todos que sofrem, sejam das suas mazelas físicas ou espirituais. E assim encerramos, que assim seja.